Shalom. Se lembrarmos a história de Abraão, como tudo começou, Deus disse para ele: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. No entanto, Abraão ainda está inseguro. Talvez, como muitos de nós, no início da caminhada com o Senhor, ainda temos dúvidas a respeito do que Deus está pedindo. Então, Abraão vai, mas leva o seu sobrinho Ló também. E nessa caminhada com Ló, os dois enriquecem porque Deus abençoa. Lembre-se de uma coisa: quando Deus está na sua vida, todos aqueles que o cercam são abençoados. Então Ló também foi abençoado e prosperou. Mas chega um momento em que há uma crise entre eles e eles precisam se separar. Ló decide ir para um lado da caminhada e ele vai habitar nas regiões de Sodoma, de Gomorra. Abrão vai para outro lado e ele então vai para o lado de Canaã. Deus faz isso e Deus permite que chegue ao ponto da ruptura porque a bênção era de Abrão. Bom, lá em Gênesis 14, os versos 14 a 16, vão nos falar de um momento em que o rei de Sodoma se envolve numa guerra com outros reis e ele é capturado e muitos dos que habitavam lá também foram capturados, inclusive Ló. Ele é levado cativo pelo rei vencedor, pelos reis que venceram a guerra. E ele é levado cativo. Então Abraão toma uma decisão. Gênesis 14, do verso 14 ao verso 16. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Uau, Abraão toma uma atitude corajosa. Ele vai em defesa do seu sobrinho. Eu quero chamar a atenção para algo muito especial que envolve a nossa caminhada com Deus, que é a misericórdia, é a compaixão para com aqueles que precisam de nós. Abraão teve que dar um passo ousado de se envolver numa guerra que o seu sobrinho acabou se envolvendo por conta dele. Não era culpa de Abraão. No entanto, Abraão, ele venceu a si mesmo quando, ao invés de condenar Ló, ele lutou para resgatar Ló. E isso é um princípio especial para nós. Quando muitas vezes nós apenas aprendemos a apontar o dedo para aqueles que caíram, para aqueles que se perderam, para aqueles que ficaram pelo caminho. Quando, na verdade, a Bíblia nos ensina que nós recebemos do Senhor um ministério da reconciliação. Em outras palavras, fomos chamados para resgatar as pessoas e para conduzir as pessoas a um novo relacionamento com Deus. Talvez algum irmão, alguma irmã, algum parente, alguém querido ou alguém até distante, mas que se perdeu na caminhada com Deus. Quem sabe você não é aquele que, ao invés de apontar o dedo, vai ser um instrumento de misericórdia, de compaixão, para colocar de pé outra vez aquele que caiu e resgatá-lo para o Senhor, para um relacionamento com Deus. Não significa que Abraão concordava com os erros de Ló, mas queria dizer que Abraão estava sensibilizado com a necessidade, a crise daquele momento e a necessidade de se fazer alguma coisa para o resgate. Você não precisa concordar com o pecado de quem caiu. Apenas se preocupe. É uma pessoa, está perdida, está longe de Deus, precisa do resgate, precisa da amizade com Deus.